Então, opa. Então, agora sim, agora estamos gravando. Então, nós estamos olhando, né? Já olhamos a autoria, as evidências externas, que são bastante consistentes. Nós falamos lá, vamos retornar um pouquinho só para a gente, para ficar gravado. Depois eu vou dar esses slides para vocês, né? Nós temos a tradição que informa que Lucas teria sido um sírio, né, um dos primeiros convertidos de Antioquia. Ele foi possivelmente o pastor da igreja de Filipos quando Paulo deixou e foi para Caia, né? E Tertuliano, então, durante cerca de 500 vezes ele faz referência a Lucas como o autor do evangelho, do terceiro evangelho, tá? Vamos lá. Opa, desculpa. Ué, desculpa, eu estou pegando errado aqui. Bom, depois nós vimos que o cânone muratório também atribui essa autoria a ele, né? Lucas é o único não-judeu entre os autores do Novo Testamento e a tradição afirma que ele morreu aos 74 anos. Evidências internas, então vimos essa íntima relação entre Atos e o Evangelho, né? Porque os dois documentos são dirigidos à mesma pessoa, né? Chamado Teófilo, né? A gente observa que a introdução de Atos ela se ajusta ao conteúdo do Evangelho de Lucas, né? É o que ele fala, né, lá em Atos 1:1, né? Que ele, como havia já falado anteriormente, é mais ou menos isso que ele fala, né? Em meu livro anterior, né, a gente leu esse texto, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, os textos são, né, se ajustam um ao outro. O destaque de Atos sobre o Espírito Santo é exatamente o mesmo do Evangelho. Se vocês compararem Lucas, capítulo 24, versos 48 e 49, e comparar com Atos 1, 4 e 8, vocês podem ver que há um mesmo destaque. Vamos dar uma olhadinha nesses dois versos também? Lucas 24, 48 e 49, e depois Atos 1, 4 e o verso 8. Achou, por favor? E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia. Não. Você está lendo o Hã? quê? 24, 48, 49? Lucas? Não é não, pastor, não é não. Eu estou lendo 23. Eu estou lendo 23. Perdão. Não, pode 23. começar Eu a li leitura de novo. 23, pastor. Sim. Nem que eu vi que estava estranho. Voltando. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ok? Agora, Atos 1, 4 e 8. Certa Certa ocasião, ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Uhum. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Então, vocês percebem, né, que há, né, comparando os textos de Lucas, os dois versos ali, 48 e 49, com esses dois textos de Atos, nós temos, né, o mesmo destaque a respeito do Espírito Santo, né? Também a ênfase que Atos dá à ressurreição, né, e ao ministério e de ensino durante os 40 dias também concorda com o conteúdo de Lucas 24, né? Vejam lá. Se vocês observarem, Lucas 24 fala da aparição, das últimas aparições de Jesus, e Atos fala também desses 40 dias, né? Eles concordam entre si. Então, isso nos leva a crer, né, de que ambos os livros têm a mesma autoria, né? Não deixa dúvidas para a gente de que esses dois livros, né, eles têm a mesma autoria. Tá? Vamos ver. O autor, ele estava familiarizado com os fatos, né? Porque ele era um pesquisador, né? Ele fez pesquisa para escrever, é isso que diz no verso 2 do capítulo 1, né? Ele, ele fala a respeito disso, que ele investigou cuidadosamente no verso 3, né? Aqui está o verso 2, mas na verdade é o verso 3 de Lucas 1, né? Diz ele, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Aqui está errado, as referências erradas aqui. Tá? Vamos lá. Também o Lucas, ele foi colaborador de Paulo, né? Ele viajou com Paulo, o apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária. Por isso eles se encontram em Troade, conforme o que ele escreve em Atos capítulo 16 e verso 10. Vamos dar uma olhadinha lá? Atos 16 e verso 10. E o 11, né? 10 e 11, interessante. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Uhum. Observe bem que, né, ele fala isso, né? Depois que Paulo então teve a visão, preparamos-nos, olha só, imediatamente para partir para a Macedônia. Então, ou seja, ele está aqui em Troade antes de eles chegarem à Macedônia, né? Ele se inclui aqui na narrativa, tá? Então, ele acompanha Paulo de Troade até Filipos, né? Justamente com essa menção da expressão nós, o relato, né? Essa expressão nós, ela desaparece na prisão de Paulo. Se vocês observarem no capítulo 16, tá? Ainda, veja só, verso 17. Ele diz lá no verso 17, ó, essa moça seguia Paulo e a nós. Tá? Agora vocês vejam só o verso 29. Diz assim, aliás, verso 19, perdão, do mesmo capítulo. Percebendo que que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. Então, ele não estava nesse momento com Paulo e Silas, certo? Olha só que interessante. Então, até o evento que gerou essa prisão, ele estava presente. Mas agora, neste momento, ele já não estava mais com Paulo e Silas. E a gente vai perceber que isso até o verso 34 não aparece, né? Mas o Lucas não aparece nessa narrativa. Tá? Olha só. Então, é possível que o autor estivesse em Filipos, tá? Mas não estivesse preso. Indica que ele estava preso, pois as sessões nós só reaparecem no regresso de Paulo à Macedônia, conforme a gente vai ler lá no capítulo 20 de Atos, versos 5 em diante.
Então, vocês percebem lá, olhando ainda no livro de Atos, se for lá para o capítulo 20 e o verso 5, tá? Aí vocês vão ver que aparece novamente a expressão nós, né? Ou a primeira pessoa do plural. Vejam lá o que está escrito, capítulo 20 e verso 5. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Esses homens nos esperaram em Troade. Então, aqui, observe que agora, nessa ida de para Troade, ele já está junto. O verso anterior só mostra Paulo, né, acompanhado, portanto, Lucas não se inclui. E agora, a partir do verso 5, ele volta a se incluir na narrativa. Tá? Então, a gente percebe que Lucas esteve com Paulo no início da segunda viagem e depois possivelmente permanece em Filipos, enquanto Paulo vai para Caia, né? E visita e abre, fundou aquelas igrejas ali de Corinto e tal. Depois, quando ele retorna, mas ele encontra novamente com Lucas. Portanto, né? Ele acompanhou Paulo na segunda viagem missionária. Nós sabemos que ele acompanhou Paulo na viagem a Roma, porque ele vai estar lá em Cesareia quando Paulo é preso, né? E nas duas prisões do apóstolo em Roma, né? É isso que nós encontramos da trajetória de Lucas com Paulo. Também nós sabemos que ele era médico, mas não era apóstolo. Tá? Lá em Colossenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre ele. Dê uma olhadinha lá. Colossenses capítulo 4, versos 11 e verso 14. Acharam? Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Ok? Então, né, na carta de Paulo aos Colossenses, ele menciona na equipe dele Lucas, um médico. Tá? Então, Lucas é um médico, porém não é considerado apóstolo. Tá? Bem, vamos às outras informações do texto. Data e local. Tá? Quando esse evangelho foi escrito. Tá? Assim, é lógico pensar que o evangelho de Lucas ele foi escrito antes de Atos dos Apóstolos, tá? E depois do desenvolvimento do cristianismo, porque Atos conta a história do cristianismo e o Evangelho, né, fala a respeito da vida de Jesus. Então é possível, é lógico a gente pensar isso, que o Evangelho teria sido escrito antes de Atos, tá? Então, como a gente pode ter uma ideia de data? Alguns estudiosos dizem que Lucas escreveu após o ano 70, né? Porque quando ele fala do cerco de Jerusalém, lá nos versos 20 e 21, tá? Ele não coloca as mesmas palavras utilizadas por Marcos, que fala a respeito do abominável da desolação. Então, por ele omitir essa expressão que Marcos utiliza, imagino que Lucas tenha escrito após o ano 70. Tá? Porém, a gente explica essa omissão de Lucas pelo fato de que o público-alvo dele não são os judeus. Por essa razão, né, essa informação não seria importante, porque os seus leitores não compreenderiam o que ele está dizendo, tá? Então, e com isso, esse argumento não fica fraco, tá? Pois bem, observem que o livro de Atos, né, tem que olhar os dois livros juntos.
O livro de Atos ele termina com Paulo aguardando julgamento em Roma. Tá? Ou seja, o livro de Atos ele encerra antes do martírio de Paulo, que teria ocorrido possivelmente no ano 64. Tá? Aliás, 64, não, 67. Essa é a data assim, que tradicionalmente a gente aceita para o martírio de Paulo. Então, se Lucas escreveu o Evangelho antes de Atos, né, e depois de Marcos e Mateus, que é o que é bem provável, né, o que é mais provável, então nós vamos colocar a data desse Evangelho aí por volta dos anos 60, tá? Para ficar depois de Marcos e Mateus, porém tem que ser antes desse período final, antes do livro de Atos, que teria sido escrito antes do ano 67, né? É justamente o ano do martírio do apóstolo Paulo. Tá? O lugar em que ele foi escrito, possivelmente, tá, foi escrito de Roma. Nós não temos nada que a gente possa assim confirmar essa alternativa, mas ele permaneceu ali um bom tempo, né, em companhia de Paulo durante a sua prisão. Então, é bem aceito que ele tenha escrito a partir de Roma este texto. Tá? Quais seriam os destinatários? Bom, o público-alvo de Lucas, tá, são os gentios. Tá? Por quê? Porque esta obra é dedicada a Teófilo. Né? Ele mesmo diz que ele o destinatário principal dele é Teófilo. Né? Ele fala, e quem é esse Teófilo? É importante a gente tentar saber quem era ele. Então, possivelmente, Teófilo, que era alguém da nobreza, porque ele usa esse título excelentíssimo, tá? Excelentíssimo Teófilo, no verso 3 do capítulo 1. Então, esse título, essa expressão só era aplicada para funcionários do governo ou membros da aristocracia. Não era dado a qualquer pessoa. Tá? Então, este Teófilo possivelmente ter alguém, um funcionário do governo, uma pessoa de fato da aristocracia na época. Possivelmente um convertido, um recém-convertido, tá? Ou alguém interessado no evangelho, né? Indica ter sido um novo convertido. E possivelmente alguém que patrocinou a circulação da obra, pelo fato de ele ser um homem de posses, ele possivelmente foi que patrocinou, né? Bancou a produção e a circulação, né? As cópias para que o evangelho pudesse, essa obra pudesse circular. Ok? Podemos ir em frente? Bastante informação, né? Qual o tema que nós temos para o Evangelho? O tema seria, se vamos colocar um tema no Evangelho de Lucas, vamos chamar Jesus, o homem ideal. É isso que ele tenta trabalhar, mostrando, né, Jesus como o modelo de homem, né, para nós. Também a palavra-chave seria filho do homem, porque ele faz um destaque a essa questão de que Jesus também é Deus, né, da divindade de Cristo Jesus. Qual o propósito? Né? O propósito de Lucas é dar um relato correto dos acontecimentos a respeito da vida de Jesus. Né? É isso que ele está colocando. Eu já havia alguma informação e ele quer, então, ele faz uma pesquisa para dar um relato correto, né, a respeito da vida de Jesus. Também ele está aqui querendo apresentar a fé em Jesus, né? A fé que ele tinha. É isso que ele está tentando apresentar nesses evangelhos. Um outro propósito é que ele queria apresentar a Cristo em termos de que a mente grega iria apreciar. Né? Ele está pensando nos gentios, está pensando nos gregos. Então ele tenta dar um formato ao livro, tanto é que o grego que ele escreve é um grego impecável, né? Porque ele queria que a mente grega e os gregos, de fato, fossem leitores desse evangelho. Também, observe que Lucas, ele explica certos termos judaicos, né? Certas ideias judaicas, ele explica quando ele escreve. Temos alguns exemplos para vocês. Observem lá o 4:31. Vamos dar uma olhadinha lá, capítulo 4, verso 31, por favor.
Ninguém achou ainda? É Lucas 4:31, pastor. Isto. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Então, observem bem que ele diz, ó, descer a Cafarnaum, cidade da Galileia. Um judeu sabia que Cafarnaum era uma cidade da Galileia. E depois ele fala, num sábado, né? E no sábado começou a ensinar o povo. Também para um judeu isso não era normal, que o dia de sábado era o dia de ir para a sinagoga e estudar as escrituras. Tá? Mas ele dá esse detalhe. Ele diz que menciona que Cafarnaum, que era uma cidade bem conhecida, ficava na Galileia, que qualquer judeu saberia, e que o sábado é o dia de estudar. Veja a via de estudo bíblico, né? Capítulo 8 e verso 26, por favor. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Uhum. Olha só, um outro detalhe que para um judeu isso seria chover no molhado, né? Dizer que a região dos Gadarenos fica do outro lado da Galileia, do outro lado do Mar da Galileia, tá? Então, isso ele sabia. Então, ele explica isso, né? Vamos também dar uma olhada lá no 22:1. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Olha, também um judeu sabia que a Páscoa, que né, a festa dos pães ázimos, ou dos pães sem fermento, era celebrada na Páscoa, no primeiro dia da Páscoa, tá? Então, isso também, né, não interessaria para um judeu, mas para um grego que não sabe, não conhece a cultura, era necessária essa explicação. E por fim, o 24:13, também é interessante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Tá? Então ele dá essa explicação que Emaús estava localizada a 11 quilômetros de Jerusalém. Quer dizer, interessante isso, né? Também Lucas vai apresentar Cristo como o homem universal, né? O ideal perfeito, né? Ideal e perfeito, o filho do homem. Então, como os gregos buscavam este homem ideal, né? Lucas vai dizer que Jesus é este homem ideal que os gregos buscavam, né? Este homem perfeito. Ele apresenta então o Filho do Homem como um homem, alguém universal, né? E ainda ele quer dar o conhecimento completo da verdade. É o que ele fala já ali no capítulo 1, nos versos de 1 a 4, né? Ele vai descrevendo, né? Ele diz que muitos já escreveram, né? E se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram. E aí ele vai dizer, né? Eles já nos foram transmitidos por testemunhas oculares, né? E servos da palavra. Agora ele diz no verso 3: eu mesmo investiguei, eu pesquisei, né? Tudo cuidadosamente, desde o começo, decidi escrever-lhe, né? Esse diz Teófilo, e verso 4 diz: para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Teófilo estava alguém que, ou um novo, como dissemos, um novo convertido, ou alguém que estava sendo evangelizado, e agora Lucas escreve para dar para ele, né, certeza daquilo que lhe havia sido ensinado. Ele vai pesquisa cuidadosamente, diz: olha, isso é um relato cuidadoso, né, que eu tenho feito, né? Então, esse é o propósito principal deste evangelho, tá? Uma outra coisa interessante é saber que dos sinóticos, né, Lucas é o evangelho mais abrangente, o mais volumoso, tá? É o livro que mais contém informações, é o mais completo de todos os evangelhos, tá, para nós. Então, muito interessante. O livro, ele nos tem alguns destaques importantes. Primeiro, ele nos oferece um destaque a respeito da obra do Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Olha, no 1:15, ele vai nos dizer que João Batista seria cheio do Espírito Santo. Alguém leia para nós, 1:15. Por favor.
Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, desde o ventre, antes do nascimento, João já seria cheio do Espírito Santo. Também lá no 1:35, olha como ele trata essa narrativa a respeito do nascimento de Jesus. Ele diz que Maria, né, que o Espírito Santo desce sobre a vida de Maria. Olha o que fala o verso 35 do capítulo 1. O anjo repousou, não, desculpa, o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, olha só, ele diz que o anjo virá, o anjo descerá sobre ti, falando com Maria. Olha que interessante essa visão que ele tem do Espírito Santo. Também, agora salta lá para o verso 41. Olha que interessante. Como Lucas escreve. 1:41. Quando Quando Isabel Isabel ouviu a ouviu saudação de Maria, e o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, vejam só, que ele vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando Maria foi visitá-la, né? Verso 41. Também no verso 67, mais uma informação para nós aqui. E Zacarias, teu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Olha só, então no nascimento de João Batista, seu pai Zacarias fica cheio do Espírito Santo e profetiza. Ainda, olha só, o Espírito Santo repousa sobre Simeão e informa-lhe que veria o Messias antes da sua morte. Veja o que diz lá no 2:25, por favor, a 27. Havia em Jerusalém. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Uhum. Tá? Olha que interessante essa história, porque esse Simeão, né, ele não é um sacerdote, né? Ele é apenas um homem temente a Deus, né? Ele era um justo piedoso que vivia em Jerusalém. E diz que ele aguardava esse tempo da consolação. O que é o tempo da consolação? É o tempo do Messias, profetizado por Isaías, né? Que viria um tempo de consolação para Israel. E agora ele diz que ele estava cheio, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E no dia em que José e Maria vão ao templo apresentar Jesus, né, ele foi movido, né, pelo Espírito Santo, porque havia sido revelado para ele que ele veria, né, o Cristo. Ele iria antes de morrer, ele ia ver o Cristo. Olha que coisa linda isso, né? Que dá uma intimidade com Deus, que o Espírito Santo, Deus revela para Simeão, diz: olha, você antes de morrer, você vai ver o Messias. E aí, nesse dia, movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo, e quem é que ele encontra lá? Os pais de Jesus, né? José e Maria, trazendo Jesus para ser apresentado, e aí vai dizer que ele, então, toma Jesus nos braços e glorifica a Deus, louva a Deus, dizendo, né, que agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, né, que
fantástico, né? Esse episódio, essa situação, é que o homem Simeão, né? Ele tem essa experiência gloriosa de comprovar e de saber assim, ó, que Messias veio e Jesus era o Messias. Ele teve essa revelação do Espírito Santo. E Lucas tem o cuidado de colocar essa narrativa, né? É o único evangelho que traz essa narrativa. Né? Isso é muito lindo. Também o 4:1, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 4:1 de Lucas. Ô, pastor, Sim, pode falar, mãe. deixa eu só comentar algo assim. Então, em relação ao enchimento, que nós muitas vezes paramos só para analisar em Atos, que foi, né, o enchimento de pessoas. Então, na verdade, algumas pessoas já foram cheias um pouquinho antes, né, segundo esse relato. Sim, sem dúvida, o enchimento do Espírito Santo já ocorreu. No Antigo Testamento temos várias experiências, né? Só que o Uhum. que acontece? O enchimento do Espírito Santo até o Pentecostes, ele era pontual, tá? Ele era pontual. No Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre toda a carne. Todos que Então, creram, essa é a né? diferença, tá? Uhum. Que no Antigo Testamento e até o Pentecostes, o Espírito Santo pontualmente vinha sobre as pessoas, tá? Mas elas podiam, existiram pessoas cheias do Espírito Santo. Porém, agora no Pentecostes, que inicia a igreja foi, né, fundada debaixo da unção do Pentecostes. E agora toda pessoa que crê e que buscar pode receber o Espírito Santo. Essa é a É diferença. cumprimento da profecia de Joel, né? Sobre toda a Exatamente. carne. Que seria derramado sobre toda a carne. Tá? É isso mesmo, Rosinha. Cumprimento da profecia de Joel. E que, inclusive, né, quando a gente estudar Atos, a gente vai verificar isso. Certo? Ok, Idaclésio? Amém, Vamos, pastor? vamos ver o 4:1 de Lucas. Esse texto é bem interessante também. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Olha que interessante isso aqui, né, que Lucas fala para nós. Ele diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, ou seja, Jesus era cheio do Espírito Santo na narrativa, né, na descrição de Lucas, e ele diz que ele foi cheio, agora que ele voltou do Jordão, ou seja, no seu batismo ele foi cheio do Espírito Santo, e agora ele foi cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? Ou seja, Lucas já tem outra visão a respeito da tentação de Jesus. Ele vê que mesmo Jesus sendo tentado, ele estava ali sendo dirigido e controlado pelo Espírito Santo. Né? Tudo na vida de Jesus conta com essa direção do Espírito Santo. Né? Diferente da narrativa de Mateus, não sei se vocês estão lembrados, nós estamos em Mateus capítulo 4, né? Diz também, né? Mateus vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tá? Muito interessante isso. Jesus, então, ele teve a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Vamos lá. Depois da tentação de Jesus, verso 14, finalizada a tentação de Jesus, Jesus volta para Galileia. E como é que Lucas descreve isso? 4:14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Olha só, então Jesus, depois ele é tentado no deserto da Judeia, agora ele volta para Galileia, cá no norte, né? E ali ele volta também no poder do Espírito Santo. Ele menciona 10:21. Vamos lá. 10, verso 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos
e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, Jesus tinha enviado os 70, né, para expulsarem demônios, para pregar o evangelho, e esses 70 voltam com essa experiência abençoadora. Era o discipulado de Jesus funcionando, né? Ou seja, aqueles homens voltam alegres porque os demônios se submeteram a eles, né? Que naquela época isso quase não acontecia, mas eles percebem que agora havia algo diferente neles. A mensagem que eles estavam levando era poderosa a ponto de os demônios se submeterem. E aí Jesus exulta no Espírito Santo, né? E ele coloca isso, né? Que o Senhor agradecendo, exultando ao Senhor, porque o Senhor Deus escondeu essas coisas dos sábios, dos cultos, dos religiosos daquela época e a revelou a homens simples, humildes, né? Aos pequeninos. Essa foi a vontade do Pai. E Jesus se regozija no Espírito Santo. E aí, agora, no capítulo 24 de Lucas, no último verso, lá 49, perdão, isso, de Lucas, nos últimos versos, o que é que ele fala lá no capítulo 24, verso 49, antes de subir aos céus? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, olha só. Eis que lhes envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, antes de subir, Jesus promete que enviaria do seu Espírito Santo para revestir os seus discípulos. Ok? Vamos lá. Também, Lucas, ele contém uma universalidade que os outros evangelhos não possuem, né? Que está ausente nos outros evangelhos. Olha só, ele menciona que Jesus é luz para os gentios, capítulo 2, verso 32. 2:32. Lá? Luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha só. Luz para a revelação aos gentios, que é a profecia de Isaías. Isaías fala, né? Era para ele salvar apenas o povo de Israel, mas ele seria dado como luz para os gentios e glória para Israel, né? Também ele cita aqui a profecia de Isaías 40, né? E menciona as palavras: e toda a carne, toda a humanidade verá a salvação de Deus, lá no capítulo 3 e verso 6, né? Mencionando, né, que essa profecia de Isaías 40. Né? É interessante também vocês observarem, se vocês forem lá para o final do capítulo, mais para baixo, capítulo 3, versos 38, tá? Vocês vão perceber que ele, a partir do verso 23, Lucas começa a mencionar a genealogia de Jesus. E ele faz um pouco diferente de Mateus. Como Mateus escreve mais para os judeus, Mateus começa a genealogia a partir de Abraão, para mostrar que Jesus era filho de Abraão. Porém, Lucas, ele leva a genealogia de Jesus até o princípio de toda a raça humana. Ou seja, ele vai até Adão. Olha o que ele diz no verso 38 do capítulo 3. Vamos ler para nós lá? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ler o verso 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. E vai lá agora, alguém leia para mim o 38, por favor. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Tá? Então, ele vai desde
né? Ele começa desde José até chegar a Adão. É bem interessante isso, mostrando essa universalidade, né, de Jesus. Esse é o propósito dele. Então, ele mostra também Jesus chamando atenção para o fato de que Elias foi abrigado por uma viúva fenícia e não por um israelita, né? Ele lembra isso, né, que quem alimentou Elias foi uma viúva estrangeira. E ele também, lá no capítulo 4, ele fala a respeito disso, a partir do verso 25, ele vai dizer que Naamã foi curado, que Eliseu cura Naamã, um sírio. Tá? Então, vejam só que interessante isso. Ou seja, mostrando esse envolvimento dos estrangeiros, né, na história da redenção. Né? Ou seja, Elias vai ser sustentado por uma viúva não israelita, uma mulher fenícia. E Eliseu cura um general sírio, Naamã. Esse que está lá no capítulo 4, a partir do verso 25 ao verso 29, mostrando essa universalidade do evangelho. Também outro detalhe interessante, né, de Lucas é que os samaritanos eles são colocados no mesmo nível dos judeus. Tá? Olha só, vejam só, o capítulo 9, o verso 54 e 55. 54 e 55. Alguém leia para nós, por favor? Diante de tal situação, os discípulos, Tiago e João, propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vos de que espécie de espírito sois. É o 55, né, pastor? Pode continuar. Oi? Sim, Até o conclui o texto. 55, né? É. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vos de que espécie de espírito sois. Para aí o texto? É do 54 ao 55. Uhum. Ah, sim, porque na minha tradução fala assim, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Tá? Então, observem bem que quando que os judeus e os samaritanos tinham, né, uma rixa, né, entre eles. Né? Os judeus não consideravam os samaritanos gente, né? Eles não queriam saber conta dos samaritanos, né? Eles rejeitavam os samaritanos, eles desprezavam os samaritanos. E agora eles não são bem recebidos, né? Lá. E aí agora o, os discípulos dizem: Ô Senhor, sabe, não diz que o povo não os recebe, nós sabemos, não nos recebem. E aí então os discípulos dizem: Bom, Senhor, quer que a gente manda fogo do céu para destruir eles? Né? E aí Jesus repreende os discípulos. Digo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Ou seja, ele quer querendo dizer, ó, vocês estão tão maldosos quanto eles. Vocês parem com isso, porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Ou seja, ele coloca os judeus e os samaritanos no mesmo nível, ao dizer isso, né, que vocês não sabem a espécie de espírito que vocês são, porque quando os judeus viam os samaritanos com um espírito um nível mais baixo do que o deles, um espírito inferior ao deles, Jesus diz: vocês não sabem, vocês são todos do mesmo espírito, né? São todo mundo do mesmo naipe, né? Vocês estão no mesmo nível dos samaritanos. Os samaritanos não são, vocês não são melhores que eles, né? Vocês são tão piores quanto, né? Diria assim. Agora, 10:33. Alguém leia para nós aqui. Mas
samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha só. Então, vejam só, essa história vocês conhecem, né? Do chamado, a história do bom samaritano, daquele comerciante que é assaltado, né? E aí ele fica abandonado na estrada, passa o levita, não atende, não faz nada, vai para o outro lado, né? Foge, isso não é para mim, não tem nada a ver com isso, mas o samaritano, ele passa e acolhe aquele homem ferido, leva ele, né, para um lugar para ser tratado, paga as despesas, inclusive, né? Então, ou seja, Jesus coloca, nivela aqui o samaritano, dizendo: olha, o samaritano é melhor que um religioso, que um levita judeu. Olha só, né? Que como Jesus, como Lucas apresenta aqui dos samaritanos, né? Veja só também Lucas 17, verso 16. E caiu aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, e esse era samaritano. Olha só, vocês sabem, lembram que história está sendo contada aqui por Lucas? Qual o episódio? Hã? Dos 10 A cura A dos leprosos. dez. cura dos 10 leprosos. Os 10 leprosos. E dos 10, quem é que vem e volta para adorar Jesus em gratidão? Só um. Uma apenas. E quem era este? Samaritano, né? Um Samaritano. samaritano. Olha só. Então, os judeus que deveriam retornar e serem gratos porque tinham conhecimento das Escrituras, né? E também receberam a bênção, não voltaram, mas o samaritano volta. Ou seja, olha só como Lucas trata os samaritanos, colocando eles no mesmo nível, né? E até ele mais acima dos religiosos judeus, né? A verdade é essa. Também, uma outra Pastor, coisa importante nessa narrativa de Lucas, falando dessa universalidade do Evangelho, é que a grande comissão em Lucas é dirigida a todas as nações, né? Lucas 24, 47. 24, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Lucas, já a grande comissão para Lucas é a partir de Jerusalém, mas é dirigida a todas as nações, tá? Então, isso é interessante. Também, Lucas, ele dá uma especial atenção às mulheres, tá? É um dos evangelhos que mais menciona as mulheres. Olha como ele lida com a questão das mulheres, tá? Primeiro, nós temos aqui Maria, Isabel e Ana, na narrativa do nascimento, que é os capítulos 1 e 2, né? Ele apresenta aqui nesses dois capítulos tanto Maria, Isabel e Ana participando dessa narrativa. Também ele vai falar da viúva de Naim, lá no capítulo 7, dos versos 11 ao 17, ele menciona aquela viúva de Naim, né? Naim, é Naim ou Naum, a gente não sabe exatamente o nome da cidade, era uma localidade chamada Naum que havia, né? Tá? Também ele vai dizer que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Esse texto a gente vai ler, tá? Lucas 8, 1, 2 e 3. Me ajudem, por favor. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes,
e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Olha só. Então, Lucas aqui menciona, né, essas mulheres como Maria Madalena, né, Joana, mulher de Cusa, que era um administrador, né, que era um funcionário da casa de Herodes, Susana é mencionada e muitas outras, ou seja, não eram poucas mulheres que andavam com Jesus. E ele diz que essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus com os seus bens. Então, eram mulheres bem de condição financeira, né? Que tinham uma boa condição financeira e que ajudavam no sustento do ministério de Jesus. Observem também no capítulo 7, voltando agora um pouquinho para o capítulo 7, os versos 36 a 50, e nós temos aquele episódio da chamada mulher pecadora. Este episódio também é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, um texto um pouquinho longo, mas acho que é interessante a gente ler. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Peraí, é o capítulo 7, a partir do verso 36? No versículo 11. Não. 7:36. 7:36. Isto. Convidado, 11, isto. convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Uhum. Só até os 50, né? Pode ler. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, os fariseus que o haviam convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem ele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entre em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Que lindo esse texto, né? Que narrativa extraordinária que Lucas descreve para nós aqui, né? Episódio semelhante acontece depois lá em Betânia, né? Quando Maria unge Jesus pouco antes da sua morte, mas aqui tem uma outra ocasião em que Jesus é ungido, não a cabeça, mas os pés, né? Na casa deste fariseu que oferece um jantar. E era comum naquela época, os ricos, os nobres,
as salas das casas que ofereciam essas refeições, elas eram abertas. E por que que eles faziam isso? Para mostrar ao povo quem estava lá jantando, comendo com eles, né? É uma maneira assim de tornar público para as pessoas, para saberem, ó, aquele camarada ali, olha só, né? Quem são os amigos dele, né? Olha, aquela pessoa está lá com ele. Então, é uma maneira de ostentar. E essa mulher, por ser conhecida no lugar, uma mulher adúltera, né? Uma pecadora, como diz o texto, o que que ela faz? Ela é uma prostituta, possivelmente, né? Ela entra, vê que quando chega aquele fariseu lá oferecendo o jantar para Jesus, ela entra na casa, vai até os pés de Jesus e começa, né, a chorar aos pés de Jesus, né? Vai molhando os pés com suas lágrimas, enquanto que ela está molhando os pés com suas lágrimas, ela começa a enxugar com seus cabelos e beijar os pés de Jesus. E depois vai dizer o texto que ela vai e unge os pés de Jesus com perfume. E o fariseu, né, conhecendo a mulher, disse assim, rapaz, esse camarada, eu pensei que ele era profeta, mas ele não é profeta coisa nenhuma, né? Porque se ele fosse profeta, ele ia saber quem é que estava aqui fazendo isso agora. Porque um fariseu nem encostava numa mulher como aquela. Porém, Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, né, ele logo confronta o homem, né? né? E ele confronta com aquela parábola, né, do credor, né? E com isso ele declara, ó, você está dizendo que essa mulher tem muitos pecados, então ela recebe um perdão maior, porque eu estava aqui, você não me ofereceu nada, você não lavou meus pés, que era costume dos nobres fazerem isso, tinha um escravo especialmente para lavar os pés dos convidados, e aquele fariseu não tinha e não ofereceu esse serviço a Jesus quando chegou, muito menos ungiu a cabeça de Jesus, que era algo comum para ser feito com os nobres, né? Mas aquela mulher reconhece a nobreza de Jesus. Então, Lucas dá esse destaque, né, a esse episódio a respeito dessa mulher e como Jesus exalta essa mulher e diz, olha, os teus pecados estão perdoados, né? Nós temos um outro detalhe importante, que é a história de Marta e Maria, que aparece nesse evangelho lá no capítulo 10. História bem conhecida nossa também, né? Dessas mulheres que hospedam Jesus na sua casa, oferecem para ele também no altar, e aí tem aquela história, né, que bem conhecida nossa, né, a respeito de que Maria, enquanto Marta está ocupada, Maria, ela está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, recebendo os seus ensinamentos, né? Esse é um texto que ele tem pregado muito, né? Que aparece para nós aqui a menção de Lucas. Nós vamos ter também outra menção lá no capítulo 21, daquela viúva pobre, né? Da viúva pobre que está fazendo sua oferta, que vem ao culto fazer a sua oferta. Vamos ler esse texto, 21, de 1 a 4, por favor. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que interessante isso, né? Enquanto que os ricos vieram e traziam grandes quantias, mas Jesus observou que aquela viúva deu tudo o que ela possuía, apenas 2 moedas. E Jesus diz, ela deu muito mais que todos os outros, porque os outros deram do que sobra, e ela deu da sua necessidade, né? Tudo aquilo que ela tinha. Também nós temos um outro destaque, que é o capítulo 23, que são as mulheres que lamentam a morte de Jesus. Lucas 23, o verso 27. Seguiam numerosas multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Então, Jesus está falando aqui que um grande número de pessoas o seguia,
Porém, as mulheres choravam, as mulheres lamentavam. Verso 49, por favor. Pode ler até o 31. Vamos saltar para o verso 49. Por favor? 23, 49. 49 do 23? Do Oi? 23? Do Capítulo 23, do 23, verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que eu tinha seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então, durante a morte de Jesus, né, o sacrifício de Jesus, as mulheres estavam de longe contemplando estas coisas. Então, é mencionado o lamento das mulheres, né, na morte de Jesus, presentes na crucificação de Jesus. Mas também Lucas vai dizer que as mulheres foram testemunhas do túmulo vazio, né, e foram as primeiras a ver o Cristo ressurreto. Veja, é isso que vai dizer para a gente o capítulo 23, né? E essa história vai do verso 55 até o 24:11, que a gente não vai ler, tá? Mas o verso 55, por favor, alguém leia para nós? As mulheres que vinham segundo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Então, observe que essas mulheres que estavam presentes na crucificação de Jesus, elas viram que José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, né? E elas acompanharam para ver aonde ele havia sido colocado. E aí, no primeiro dia da semana, elas decidem ir ao sepulcro levar as especiarias, né? Elas decidem ungir os pés, ao corpo de Jesus, né? É interessante isso, tá? E agora aqui, verso 3, perdão, do capítulo 24, pode ler para a gente. 3 e 4. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Vamos ler, continua lendo o texto para a gente, que é interessante. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Continua? Sim. 8. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes parecia como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, Olha só, levantando-se, correu. até aqui, tá? Até aqui. Então, observe bem que essas mulheres vão de manhã para o seu túmulo, não encontram o corpo de Jesus, elas ficam perplexas, e aí o que? Elas veem dois anjos, né? Dois homens de branco, que falam com elas, elas estão amedrontadas e lhes perguntam: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E aí ele vai dizer, os anjos dizem para ela: lembre-se do que ele falou para vocês, quando está na Galileia, né? Que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. E verso 8 diz que elas se lembraram das palavras de Jesus. E aí o que elas fizeram? Elas voltaram do sepulcro e foram contar aos 11 o que tinha acontecido. Porém, o que acontece? Os discípulos
não acreditaram nas mulheres. As mulheres creram. Então, as primeiras a crerem na ressurreição de Jesus foram as mulheres. Olha que interessante isso. Esse é o destaque que Lucas dá às mulheres, as primeiras a crer na ressurreição de Jesus. Lucas também menciona 13 mulheres que não são mencionadas nos outros evangelhos. Então, veja o destaque que Lucas dá para as mulheres no seu evangelho. Também, Lucas tem um interesse pessoal pelas crianças, né? Ele menciona as crianças também. Elas são narradas, veja bem, que ele narra as infâncias de Jesus e de João Batista, coisa que nenhum dos outros evangelhos fizeram, né? Nem Mateus nem Marcos fez, mas ele narra a infância de Jesus e a infância de João Batista. Por 3 vezes ele utiliza essa expressão único filho, né, também, tanto lá em 7:12, no 8:42, no 9:38, ele usa essa expressão único filho, dando esse destaque que tinha, esse interesse que havia pelas crianças. Outro destaque do Evangelho de Lucas é a ênfase que ele dá à oração. Ele dá mais ênfase à oração que os outros evangelhos. Existem passagens exclusivas sobre oração. É o 3:21, o 5:16, o 6:12, o 9:18 e 29, o capítulo 11, verso 1, o capítulo 22, do 40 ao 46, né? E o 20, 24, 30 também, ele fala a respeito. Também, ele tem as parábolas interessantes que falam sobre oração, né? Que é a parábola do amigo insistente, do juiz iníquo e do fariseu e do publicano. 3 parábolas específicas sobre oração. E eu gostaria de ler com vocês, tá? Estas parábolas. Ok? Vamos dar uma olhadinha? Essas parábolas sobre a oração. Lucas 11, versos 5 ao verso 13. Verso 5, não é E isso? ele prosseguiu. Opa. Pode Isso, ler. pode ler. Quem está lendo? Pode ir, minha irmã. Tá, vou ler. Então, lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ok? Qual a mensagem desta parábola para nós? Que Deus tem o melhor para a gente, né? Deus tem o melhor, sim. Ele vai dar o Espírito Santo, né? Que pedir. Sim, o que mais? A perseverança, pastor, na oração, né? Ela estava ali perseverando, persistindo, não desistiu, a persistência. Exatamente. Eu acho que nós temos essas duas mensagens que poderíamos extrair para nós. O primeiro, Deus sempre tem o melhor para nós, né?
Ô, pastor, E sim, pois não, Ricardo. e se for apanhar, é, eu vim, tinha um título agora que veio na mente, fala sobre quando você busca, você encontra. Tipo assim, em Jesus, alguma coisa. Uhum. É uma verdade ou é um título? Ex- Sim, exatamente. O que Jesus está querendo dizer a respeito daqui da oração é isso. Ele está ensinando a necessidade da perseverança com esse amigo insistente. Que ele fala, né? Que ele insistiu tanto, aquele amigo insistiu tanto com o outro, que já estava com as portas fechadas, já era tarde, que não podia atendê-lo, mas devido à insistência ele foi, atendeu. O que Jesus está querendo dizer isso? Ele tem que insistir com Deus? Não. A necessidade de perseverar, de não desistir. Por isso que ele diz: peçam, né? Lhe será dado, busque, você vai encontrar, né? Bate, a porta vai ser aberta. Ou seja, a oração é um trabalho, é um processo de perseverança para nós, tá? Essa é a lição que está nessa parábola aqui. Nem sempre, de fato, na maioria das vezes, Deus não responde instantaneamente, mas Ele quer desenvolver em nós esta virtude da perseverança, porque afinal de contas, a perseverança é uma virtude necessária para a nossa salvação, porque Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ou seja, se a perseverança é necessária para a salvação, é lógico, é óbvio, né, que Deus vai precisar desenvolver em nós a perseverança, né? E aqui a gente pode fazer até um paralelo com o nosso mundo imediatista de hoje, né? Tudo é instantâneo. Para quê? É que o mundo tenta roubar de nós essa questão da perseverança, porque a perseverança ela é importante para a salvação. E como o mundo vai na contramão, o mundo que é a nossa perdição, ele tenta tirar de nós a perseverança através do imediatismo, né? A gente tudo instantâneo, tudo na hora, e aí não tem paciência para parar diante de Deus, de buscar, de perseverar, de insistir, de continuar orando e buscando, né? Então isso é uma lição muito interessante para nós. O outro texto que é bem interessante também é o de Lucas 18. Vamos ler esse versos de 1 a 8 também, de Lucas 18? Do 1 ao 8, pastor? Do 1 ao 8. Lucas 18, do 1 ao 8. E Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha com ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Qual é a lição que a gente tira dessa parábola para nós? Sobre oração também. O que vocês acham? Eu vejo um pouco do mesmo sentido, pastor, da questão de persistência também, né? E ele Uhum, mostra a questão da justiça de Deus, né? Que Deus está atento às orações. Que uhum, um homem que é injusto, ele pode fazer justiça, o que dirá Deus a nós, né? Então, que Deus está uhum, atento ao uhum, nosso clamor, à nossa oração e à persistência da oração ali, mas uhum. também a necessidade da fé. Que aí Sim, fala, quando ele voltar, encontrará fé na terra, há necessidade de crer que ele é esse Deus justo, que faz justiça e que se atenta à oração daqueles ali que uhum, estão persistindo. sim. Pois é, interessante isso, né? Alguém mais quer participar?
que nós encontramos nessa parábola? Do juiz iníquo. Além dessas coisas que foram colocadas aí por uma Rose, né? Que está falando da gente insistir com Deus, da justiça de Deus, né? Da questão da fé, tá? Mas aqui tem uma palavra-chave nessa oração, nessa parábola, que também fala o que? Da perseverança. Observe que aquele juiz era um juiz corrupto, né? Diz o texto. Ou seja, você tem um juiz que vendia sentenças. Então, quem tinha dinheiro conseguia comprar o juiz e ter uma resposta rápida a respeito dele, porque ele só atendia quem interessava, quem pagava. Aquela mulher não tendo com que pagar, diz Jesus, mas ela conseguiu o pleito dela. Por que ela conseguiu o pleito dela diante de um juiz que só vendia sentenças, que apenas atendia quem ia para ele, quem tinha poder, quem tinha dinheiro nas mãos? Aquela mulher não tinha dinheiro, mas ela de mãos vazias consegue o seu pleito. Por quê? Porque aquela mulher perseverou. Então, aqui o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que a perseverança é um recurso que nós temos que ninguém pode nos tirar. E pela perseverança, nós podemos alcançar todas as coisas diante de Deus. E o inimigo não pode nos tirar a perseverança. Satanás não pode nos roubar a perseverança. A perseverança é algo que nós temos e não precisamos ter dinheiro para comprar. A perseverança é algo que nos foi dado, algo que nós temos. E aquela mulher, na sua pobreza, na sua insignificância, né? Ela consegue seu pleito. Por quê? Porque ela perseverou. E aqui Jesus, mais uma vez, vincula a perseverança à fé. Ele diz, o que ele está dizendo? Será que quando o Filho do Homem voltar, nós encontraremos pessoas perseverantes? É isso que ele está querendo colocar para nós aqui. Quando ele pergunta se encontrará a fé na terra, ou seja, será que as pessoas já não desistiram da fé? É o que nós estamos vendo hoje, um quadro das pessoas, né? Elas querem tudo na hora, que se Deus não está atrás de milagre o tempo todo, né? E elas vão para as igrejas que oferecem milagre, que vende bênção, né? É a toalha ungida, é o lenço ungido, é a oração poderosa, é a unção, é o óleo e tal, e as pessoas estão atrás disso. E se esquece que a bênção nos vem não é através daquilo que a gente pode tocar, daquilo que a gente pode pegar. Não é aí que está a bênção. A bênção não está na toalha ungida. A bênção não está no óleo ungido. Não está na oração poderosa do pastor tal, fulano de tal. Não. A bênção está na perseverança. E é isso que as pessoas precisamos resgatar. Você, se for perseverante, você alcançará o seu pleito diante de Deus, inclusive a sua salvação. Por isso que Jesus confronta aqui e diz que quando o Filho do Homem vier, a perseverança vai estar esvaziada. E por isso ele deixa para a gente essas parábolas, para que a gente se inspire nelas e saiba, olha, é pela perseverança que a gente vai alcançar, né, as bênçãos de Deus. Não podemos desistir da fé, nós precisamos perseverar. Agora, Excelente mensagem. Oi? Não, eu falo assim, pastor, que nos últimos dias a gente tem que, às vezes, tomar cuidado também como a gente aplica essa perseverança, né? Porque a gente não pode perseverar naquilo que Deus abomina. E às vezes Claro. os irmãos pedem um exemplo, não é uma oração para que fulano esteja com ciclano ou qualquer coisa, mas às vezes se a gente não analisar o contexto, às vezes a gente vai estar orando sendo conivente daquilo que Deus não está se agradando, ou que Deus rejeita. Então a gente, né, fazendo um paradoxo aqui. Sim, sim, sim. Então, exatamente, a palavra nos ensina a necessidade da perseverança na confiança, na fé em Deus, né? Na caminhada com o Senhor, né? E aí é justamente isso, não é a questão do interesse pessoal que está em jogo aqui, mas é justamente em buscar a justiça de Deus para as nossas vidas, né? Ok? Também tem... Sim, pode falar, Gabriel. Em relação a essa parábola que nós lemos aí, o detalhe que essa mulher, ela era uma
uma pessoa simples, né? Sim. Ela pleiteava por uma causa. Ela Aham. estava, ela estava focada. E a sua esperança era, era que aquele juiz atendesse ela. Então, a Bíblia fala Uhum. que ele é pela importunação, pela persistência, né? Então, Uhum. muitas vezes a pessoa coloca muitas coisas, fica buscando várias coisas, mas não foca em uma só. Sim. E isso é interessante na hora da oração. Porque muitas vezes a gente vai orar, 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 e não foca Uhum. em Uhum. algo específico É. para Deus. Fica colocando, faz uma oração, vai com a lista de compra. Uhum. E a questão justamente essa que a Deus a gente nunca vai conseguir importunar, né? Deus Exatamente. não é um ser Deus humano, não, né? Não é homem. Deus não se incomoda, né, pelas nossas orações. Não, exatamente. Mas ele pede que a gente Insista, né? persevere, que a gente seja perseverante, né? E seja constante na nossa oração, tá? Porque ela é necessária também, né? Para nossa caminhada, para nossa caminhada na fé. Também para fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé ela continue, porque Exatamente. quando a gente alcança aquilo que nós planejamos, aquilo que nós buscamos, isso fortalece, né, a vida daquele Exatamente. que está tendo essa intimidade com Deus. Aham, exatamente. Observem agora sobre oração também o que Jesus fala nessa parábola que Lucas registra para nós, nos versos 11, 12 e 13 desse mesmo capítulo. Desce mais um pouquinho. Que dois homens estão no templo para orar. Jesus conta essa parábola agora, né? Um fariseu e um publicano. Olha só o que diz. O fariseu, o religioso. O publicano era a persona não grata, né? Eu acho que o fariseu nem conseguiria entrar no templo, mas Jesus, nessa parábola dele, coloca o fariseu dentro do templo, que possivelmente não entraria, porque ele era rejeitado pelos religiosos, pelos fariseus, que achavam o publicano um pecador, tá? E agora vamos ler essa parábola aqui, que era algo improvável estar um publicano no templo juntamente com um fariseu. Mas na parábola de Jesus, né? Com a parábola isso foi possível. Vamos lá? O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tá? Leia o 14 também. Pode ler o verso 14. Perdão, pastor, o microfone estava desligado. Eu Ah, digo sim. que este homem e não o outro foi para casa, justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tá, olha que coisa preciosa aqui nós temos nessa lição aqui a respeito da oração, né? Dessa história, nessa parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. Ou seja, ele mostra a importância da humildade e da sinceridade na oração, né? Enquanto o fariseu queria mostrar uma oração tão bonita, né? Tão pomposa, né? Ele dizia, né? "Ó, eu te agradeço, Senhor Deus dos céus e tal, né? Toda aquela pompa, eu não sou como os outros, não sou ladrão, não sou corrupto, se vangloriando, né? A respeito da sua vida, aquele publicano, reconhecendo sua condição, ele diz: Olha, eu não sou digno de estar aqui, Senhor, né? Eu não sou nem digno da tua presença, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E é essa oração que Deus escuta, é Ô, essa pastor. adoração sincera que Deus ouve. Então, isso aqui é uma lição importante para nós também, né? A respeito da nossa vida de oração. Nossas orações precisam ser orações sinceras, né? Ei, Diante pastor, de Deus. Sim.
E Pode me falar. chamou a atenção nesse texto porque é como se o fariseu ele fizesse uma oração como se ele já tivesse satisfeito com o que ele tem entregado para Deus. Então, assim, ó Deus, eu te agradeço porque é suficiente o que eu tenho te entregado. Eu jejuo, eu não sou corrupto, não sou adúltero, enfim. E se Uhum, compara com uhum. alguém que tem práticas, né, nesse sentido. Já o publicano, ele reconhece, né, suas falhas e pede misericórdia a Deus porque é pecador. Então, me chamou a atenção porque, né, como a Bíblia diz, para a gente, né, buscar o tempo todo, né, a santidade. Então, enquanto nós não formos santificados, nós temos que reconhecer, né, nossos pecados diante do Senhor. Então, aqui eu percebi isso, é como se ele estivesse satisfeito com o estado espiritual que ele alcançou ali. Uhum, 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 exatamente. Eu acho que essa autossuficiência diante de Deus não resolve, né, para a gente. A gente tem que ter essa sinceridade, reconhecer nossas fraquezas, né, nossas debilidades diante de Deus, né? Também um outro destaque de Lucas aqui, olhando agora os temas teológicos, tá? Nessa questão do destaque que ele dá, quais são os temas teológicos do Evangelho de Lucas? O primeiro tema teológico dele é esse, que Jesus é o Salvador, né? Então, capítulo 2, verso 11, ele vai declarar isso, né? Que Jesus lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Esse é o primeiro tema teológico de Lucas. Também ele apresenta Jesus como sendo o libertador. 4:18, né? Libertador, né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos oprimidos, recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Esse sobre Jesus, esse é o tema teológico. Jesus é Senhor, é Salvador, é libertador. E interessante que Lucas é o único que utiliza a palavra soter, que quer dizer Salvador, né? Então ele reconhece isso, Jesus, como sendo o Salvador. Também, como nós vimos, né, a ênfase dele sobre o Espírito Santo, ele enfatiza, um outro tema teológico de Lucas é a ênfase que ele dá ao Espírito Santo. Ou seja, ele mostra que Jesus tem o Espírito Santo. E aí tem essas citações aqui, né? Já lemos algumas: 1:35, 4:1, 4:18, 5:17, 11:13, 12 e 49. Ou seja, ele diz Jesus, ele afirma isso, que Jesus tem o Espírito Santo. Também, uma outra ênfase de Lucas na sua teologia é que onde o Espírito Santo está, aí o reino de Deus está presente. Tá? É bom lermos este texto, Lucas 24, verso 49. Quando ele fala, né, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Por quê? Porque aonde estiver o reino de Deus, aliás, o Espírito Santo, aí está o reino de Deus. Também, observem que Lucas faz a ponte entre o ministério de Jesus e o surgimento da igreja. É isso que a gente vê, esta ponte que ele faz, né, entre o ministério de Jesus e agora, quando a igreja surge, né, ele faz esta ponte também. Para ele, Jesus é o filho de Adão, ou seja, aquilo que nós vimos na genealogia, ele insere Jesus na humanidade em geral. Ele não fala apenas de Jesus de Nazaré, né? De Jesus filho de um judeu, né? Que está nascido entre o povo judeu, mas ele coloca Jesus em toda a humanidade. E isso é interessante também na teologia de Lucas. Outro aspecto da teologia de Lucas importante é que a misericórdia para ele é importante, né? E segundo Lucas, este é o sentimento mais profundo de Deus, né? A misericórdia, né? Observem bem, nós temos os textos aí, 1, 50, 54, 55, 72, e eu queria ler com vocês Lucas 6, 36 e comparar com Mateus 5, 48. Por favor. Lucas 6, 36.
Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Olha só o que Lucas diz: sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. E agora leiam esse texto, leia Mateus 5:48. Vamos comparar esses dois textos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vocês observem? Parece que é o mesmo texto, porém, quando Mateus fala assim, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, Lucas coloca a misericórdia como mais importante. Ele diz, sejam misericordiosos como é o vosso Pai que está nos céus, né? Como o vosso Pai é misericordioso. Então, ele coloca a misericórdia como sendo o sentimento mais profundo de Deus. Isso aqui é muito interessante. Também, para Lucas, Cristo é a nova esperança do restabelecimento de Israel. Tá? Ele vem para restabelecer Israel. No capítulo 2, o verso 25, né, ele vai falar isso no 1, 32 e 33, no 69 para frente, depois no 2, 25 também, ele vai dizer, né, havia em Jerusalém, né, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E aí, quando ele vê, né, que o Senhor Jesus nasce, ele faz esse elo, né, entre Jesus e a consolação de Israel. Ou seja, Jesus é o Messias prometido que traria, né, a restauração de Israel. Depois, o 32 também, Jesus, luz para a revelação dos gentios e a glória para Israel, o teu povo. 38, tendo ali chegado naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, Jesus é esta nova esperança que é enviada para Israel, né? Para ele também, na teologia de Lucas, existe necessidade de conversão, tá? E a conversão é a única resposta a essa iniciativa de Deus. Observem os textos. Lucas 5, 11 e 28. Por favor, alguém leia agora. Pode ler mais alto. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Verso 28. 28. Vamos lá. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Observe bem que nesse chamado de Jesus, as pessoas recebem o chamado e elas deixam tudo e passam a seguir Jesus. Ou seja, aí ele está nos trazendo essa mensagem, né, de que para seguir Jesus é preciso, né, a conversão. E a conversão é a única resposta a esse chamado de Deus, né, a essa iniciativa de Deus, que é deixar tudo, né, abrir mão de tudo para seguir Jesus, né? E aí o verso 9, o verso 23. Olha o que Jesus disse para as pessoas, os seus ouvintes ali. 9 e 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha só. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, né? Lá no 14:33, Jesus diz que ninguém pode ser seu discípulo se não renunciar tudo quanto possui. Então, ou seja, é necessidade de uma mudança, de uma conversão. É isso que ele está dizendo para a gente aqui, né?
Também Lucas destaca nos seus temas teológicos a importância da oração. Tá? Vocês podem perceber, né, nós lemos alguns textos, que Lucas tem 9 orações de Jesus. Né? 9 orações, que vai ser capítulo 3, 21, 5, 16, 6, 12, 9, 18, 11, 1, 22 de 32, 40 a 46 do 22, depois no 23, 34 e 46, e no 24, 30. Então, 9 orações de Jesus. Também temos 2 parábolas que nos falam acerca da oração que a gente viu. No 11, 5 e depois no 18, 1. Né? Podemos também considerar aquela outra, 3 parábolas. Também, Jesus, ele ora por Pedro, né? E mandou os discípulos orarem no Getsêmani. E Jesus também ora pelos inimigos e por si próprio. É isso que nós temos, né, no capítulo 22, nos versos 40 a 42. Jesus ora por Pedro, Jesus ora, manda os discípulos orarem, enquanto está no Getsêmani. Ele também ora pelos inimigos e ora por ele mesmo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, por favor, gente? Capítulo 22, versos 40 a 42. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, né, esta oração de Jesus bem abrangente, né? Ele chama os discípulos para orarem, e aí nesse momento também ele ora por ele e diz: Senhor, passa de mim esse cálice, né? Mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha, né? Também, né, nós aprendemos aqui através da oração, esse outro tema teológico de Lucas, é que existe um íntimo relacionamento entre Jesus e o Pai, né? Jesus constantemente orando e se relacionando com o Pai, né? Ou seja, há um relacionamento íntimo entre ambos, né? Outro tema teológico que nós temos é a alegria. Tá? Observem, amados, que o Evangelho começa com alegria, no 1,14, e termina também com alegria, com júbilo, no 24:52. Então, é um texto que começa falando da alegria, né, do júbilo, lá no verso 14 do capítulo 1, tá? Que ele diz: E será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Estou falando que o nascimento de Jesus traria alegria para todos. E lá no 24:52, né? Então, o penúltimo versículo que está do Evangelho de Lucas diz: E eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Então, observe como a alegria é um tema importante aqui no Evangelho de Lucas. Então, várias vezes ele está falando da alegria, ou seja, ele fala a respeito que deveria haver alegria pela salvação, né? Além do 1,14 e 1,28, né? Do 41 e 44, tem o 6,23. Por favor, vamos dar uma olhadinha no 6,23. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Então, ele está falando aqui da salvação, né? E também a respeito, né, do que
os discípulos seriam odiados, seriam insultados, né? Por causa da mensagem do evangelho, mas ele diz: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque vocês terão recompensa no céu. Também ele fala a respeito da alegria pela vinda de Jesus, né, da vinda de Cristo, no capítulo 1, verso 47 e 2:10. Vamos dar uma lida nesses dois textos, por favor. 1:47. O cântico de Maria, né? E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 2:10. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Boas novas de grande alegria para todas as pessoas ou para todo o povo. Seja a vinda de Jesus, foi anunciada de alegria. Também alegria pelo trabalho missionário. Temos alguns exemplos aqui, o 10, 17 e o 20. 10:17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. 20. 20. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Olha só. Então os discípulos voltaram alegres, regozijados, né? Por quê? Porque os demônios se submetiam a eles. E aí Jesus diz para eles: olha, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus, tá? Não só porque os espíritos submetem, mas porque vocês têm um nome nos céus, né? Também no capítulo 13, verso 17. Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. Do outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Olha só. Então, observem aqui que o trabalho missionário de Jesus, né? Jesus fazendo os milagres, as maravilhas, os oponentes se irando contra Jesus, mas o povo estava com alegria, né? Então, ele menciona essa alegria do trabalho missionário de Jesus. E lá no capítulo 19, no verso 37, né? Ele tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Ele vai dizer aqui: quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Olha que interessante isso, né? Como ele trata a questão da alegria. Também, nos capítulos 15, no capítulo 19, Lucas trata da alegria pela conversão do pecador, né? O pecador que se arrepende, né? Ele fala de alegria, né? Ele coloca aquela parábola no capítulo 15, é a parábola da ovelha, né, perdida. Às 99, uma se perde, o pastor sai para encontrar, mas quando encontra, ele alegremente a coloca nos ombros, né? Isso aí é muito lindo esse texto, tá? E por fim, ele nos fala da alegria da ressurreição de Cristo, né? Capítulo 24, vamos ler esses dois versos, 41 e 52. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou:
vocês têm aqui algo para comer? Tá? Olha, agora o 52. 52. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Esse encontro de Jesus, né, com os discípulos, né, na praia, né, eles começam a perceber, né, quando eles percebem a presença de Jesus, que lhe mostra as mãos e os pés, eles ficam cheios de alegria e de espanto, né? E depois que eles então o adoram e voltam para Jerusalém com grande alegria, porque Jesus havia ressuscitado. Então aqui nós temos os temas teológicos de Lucas, né? Que interessante vocês estudarem, dá boas mensagens aqui para a gente, né? Para os pregadores aí, precisar de inspiração para os finais de semana. Então, tem aqui alguns temas para vocês trabalharem, né, com esse material. Esse é o slide mais esperado da aula, né? A próxima aula, dia 28/6, nossa última aula. Alguma pergunta? Algum comentário? Ô pastor, não sei se Sim. entra na. É que o texto é outro, né? Que vai falar lá de Tiago, né? Fala assim, pedis, mas porque pedis maus, né? Com interesse e tal. Hum. Como o senhor explicaria naquele texto lá, pastor? Que- O texto em si já é autoexplicativo, né? A gente vai estar estudando ele na última unidade, Novo Testamento 4, que ele fala, por que é pedir mal? É pedir com interesse próprio, né? Pedir com outras intenções que não seja a glória de Deus, né? Acho que tudo que Deus nos dá, ele tem um propósito por detrás. E se a gente pede sem discernir esse propósito, é evidente que a gente não vai receber. Deus não tem interesse em nos dar aquilo que não atenda ao seu propósito, né? É basicamente isso que o Tiago está dizendo para a gente lá, né? Mas, eh, mas aqui as lições de Lucas são essas, a gente compreendendo o propósito de Deus, e ele justamente fala ali do Espírito Santo, da perseverança na oração, né? E não é apenas ficar pedindo um interesse, mas buscando a Deus, né? Ele diz: pedi, buscai e batei. Ou seja, a oração, você não só vai a Deus pedindo algo, né? Com a mão estendida, né? Com o pratinho pedindo alguma coisa, mas você deve orar com o propósito, hein, de se relacionar com Deus, de experimentar a presença de Deus, né? De experimentar a glória de Deus na sua vida. Por isso que é necessária essa perseverança, né? Porque Deus, ele nos responde e faz, porque ele sabe o que nós precisamos, e diz Paulo, que ele nos responde muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque nós não temos condições de saber exatamente o que a gente precisa, né? Mas Deus, quando nos atende, ele vai muito mais além. Por quê? Porque ele conhece o que de fato a gente necessita. A gente pede, né, a Deus: olha, Senhor, eu estou precisando de alimento na minha casa, mas eu sei que você precisa de alimento, de saúde, você precisa de relacionamentos, você precisa de perseverança, ou seja, você precisa de um monte de coisas que no momento da oração você nem se dá conta daquilo que você precisa. Mas Deus, ele vem com tudo aquilo que você necessita. Por isso que o salmista disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não vai ter falta de nada na relação com Deus. Ele vai te suprir em toda e qualquer situação, né? Pastor, Até sem o mundo da Clécia. é interessante desse texto que o irmão Ricardo citou, que Tiago ele aborda o duplo ânimo. Então, nossa oração ela não pode ter duplo ânimo, porque muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus e a nossa, né? E aí ele cita esse que nós pedimos mal, porque muitas vezes nós pedimos pelos nossos interesses próprios, né? Querendo satisfazer só a nossa E de vontade, Deus, não a de Deus. e de Deus fica para depois. É. E os textos dos evangelhos aqui de Lucas tem essa direção, né?
de nós orarmos e pedirmos para que Deus cumpra a sua vontade em nós, né? É exatamente isso, tá? Então, mais alguma participação? Senão eu quero lembrar para vocês, né? E passem isso adiante, eu vou até postar no grupo, eu vou estar postando os slides de hoje no grupo, tá? Para vocês terem conhecimento desse material. Nós acrescentamos alguma coisa que não está na apostila, tá? Então você observe que vocês devem ler tanto a apostila quanto os slides. É bom estudar isso. E na última aula, dia 28, tá? Nós vamos também fazer assim, uma pequena avaliação, tá? Nada que os assuste, mas no sentido de a gente poder reforçar o conteúdo que a gente aprendeu. Não esqueçam de fazer durante esses dias. Vocês já terminaram as leituras, me mandem os relatórios de leitura de vocês, tá? Para que eu possa dar a nota de leitura, né? As leituras são pequenas, o grosso aí são os 3 evangelhos, eu preciso ler, mas aqueles livros, né, que são um pouquinho, algumas páginas, então é bem resumido o que a gente está pedindo, tá? E o trabalho mais importante é essa análise de texto. Vocês vão escolher um trecho dentro desses 3 evangelhos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas. Isso é bem rico, porque vocês vão ter textos paralelos né, para observar. Né? É fácil de observar também o contexto anterior, e imediato anterior e posterior, para vocês definirem o assunto que está tratando naquele texto. Tá? E aí a sequência, né, que Jesus vem trabalhando, e me fazer esse trabalho de interpretação de texto de acordo com como nós ensinamos na primeira aula. Eu dei todo o organograma para vocês de como funciona o trabalho. Tem um slide lá, vocês olhem esse slide da primeira aula, e tem esse organograma. Então, esse trabalho é primordial, porque é o que tem peso maior, tá? Para a gente poder fechar as notas de vocês. Tá bom? E faça uma leitura desse material, porque eu vou fazer essa avaliação na última aula, na próxima aula, dia 28, tá? Ok? Todo mundo satisfeito? Hoje a gente está encerrando um pouquinho mais cedo, né? Mas sexta-feira, dia de trabalho para quem é pastor, para quem é cooperador, né? Eu sei aí que né, João Carlos vai ter muita atividade a partir de amanhã, né? E, né, acho que da Clécia também, né? Ricardo é cooperador lá, Léo também é cooperador, né? Então, ou seja, bom, eu acho que todo mundo aqui tem um ou outro envolvimento na obra aí, né? Escola dominical, professor de escola dominical, enfim, ou seja, sábado e domingo é dia de bastante trabalho para a gente, né? Então, eu mesmo, a partir de amanhã, vou estar em Caetité, quero que vocês orem por mim. Vou ter uma conferência no aniversário da igreja, vou estar pregando amanhã à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Com 3 mensagens, tá? Eu estou me batendo aqui para terminar o material. Terminando a aula aqui, ainda vou trabalhar um pouco mais para poder concluir, né, o material para esse final de semana. Ok? Deus abençoe vocês. Um abençoado final de semana, né? E que a graça de Deus seja sobre cada um de vocês. Amém? Amém, pastor. Boa O João noite. Carlos está com o Amém, microfone pastor. aberto, né? Eu vou pedir que João Carlos ore conosco, então, nos agradecendo pela aula desta noite, né? E aí fica os votos aí de um abençoado final de semana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor, a todos nós, colegas, amigos, professores, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor continue Uhum. fazendo, Senhor, a tua vontade em nós e que nós venhamos aprender cada dia mais de ti, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor dê uma noite, Senhor, abençoada a cada um, Pai. Em nome de Jesus, protegendo, Senhor, os corações e que o Senhor cada dia venha colocar em nossos corações, Senhor,
Amém. que tu és, Pai, o Rei, Uhum. Uhum. e que nós possamos dedicar a Ti, Senhor, mais e Amém. mais, e dedicando sempre a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, abençoando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, João Carlos. Que Deus abençoe vocês. Aí na Agrovila. É a 16, que vocês estão, né? A 10. A 10, a 10. Deus abençoe vocês aí. Um bom final de semana, né? Para todos aí, um final de semana abençoado. Lá em Ituaçu, com Indaclécio, em Cândido Sales, Léo, Guanambi, Amém. né? Ô, E glória. Deus abençoe, pastor. Cacolé Deus abençoe, irmão. também. Candiba, né? Tem nosso grupinho aqui de Candiba. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E Obrigado, pastor. Boa noite, colegas. Boa noite, boa pastor. noite. Até. Semana. Boa pregação. Amém. Amém. Boa Boa noite. Amém. noite. Deus Obrigado. abençoe. Amém. Uhum.